Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Hoje, aqui na consultoria, ao vivo, vamos traçar um plano sobre como, romper um faturamento de mais de 10 mil reais sem ir contra os valores cristãos. Como é isso, Hugo? Se realizando profissionalmente. Sim, o fruto do trabalho precisa, certo, acontecer, né? Então, se isso não está acontecendo na sua vida, tem algo errado, e eu tenho certeza que essa consultoria vai te ajudar, porque eu vou, certo, buscar uma forma de entregar um plano prático para a Nai, que é a aluna. Fechado? Com certeza você vai também poder aprender. Tá bom? Então, Hugo, funciona para quem não tem produto? Sim, funciona. Você é capaz, sim, de se realizar na sua vida profissional, desenvolver, certo? Uma vida profissional mais efetiva, mais competente, tá certo? Hugo, já funciona para mim que já tem algum produto ou serviço, estou prestando algum serviço dentro da internet? Com certeza funciona para você também, tá? Então, ó, vou até deixar aqui nos comentários a mensagem fixada daqueles que desejam participar do grupo do WhatsApp para poder receber os avisos dessas lives e também de vários outros conteúdos gratuitos que eu compartilho lá. É só você comentar aqui, eu quero, tá bom? Então deixa eu colocar aqui. Comentar, eu quero para entrar no grupo do WhatsApp e ser avisado de todo o conteúdo gratuito. Vamos lá, vamos lá. Eu já vi que a Nai já comentou aqui, né? Ela já está aguardando aqui para ser chamada. Então, vamos nós. Vou te chamar aqui, viu, Nai? Tudo certo? Você que está aí. Já trouxe papel e caneta? Já, sem chutar, o tripé. Meu Deus do céu. Vamos lá, deixa eu ainda não me acostumei com esse novo cenário. Então, me perdoe aí pelo chute na câmera. Mas vamos nós. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Então vou chamar aqui a Nayana. Não sei se é a Nayana, vou confirmar com ela, mas é Nay, que vai estar comigo hoje na consultoria aqui. Vamos lá, vamos lá. Entrar ao vivo. Bom dia, pessoal. Pessoal chegando por aí. Oi, Olá, bom dia. bom dia. Tudo certo? Tudo sim. Tá me ouvindo bem? Também tô te ouvindo 100%. Tá ouvindo? Ai, que bom. Tá me ouvindo também? Tudo tranquilo? Sim, tá tudo ótimo. Beleza, beleza, beleza. Então é Nai, né? É, Naide Nayara. Nai de Nayara, eu disse Nai de Nayane, mas Nai. E aí, Nai? Seguinte, você já viu outras consultorias dessa? Já acompanho você tem um tempo. Já, beleza. Então, ó, eu, para nortear essa consultoria, tem aquelas três perguntas iniciais que são, né? Como você me conheceu? Quem é você? E como você acredita que eu posso te ajudar aqui nesses 40 minutos, aí, 60 minutos de consultoria, tá bom? Então, mas antes da gente te fazer essas perguntas, a gente conversar, a gente vai rezar, né? A gente faz a nossa oração e entregar aqui essa nossa consultoria, tá bom? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por esse dia, pelo teu amor,
pela tua misericórdia. Dai-nos, Senhor, boas inspirações, boas ideias, para sim aplicarmos em nossa vida profissional. Dai-nos, Senhor, essa capacidade de santificar o nosso trabalho e assim também nos santificar. Faz, Senhor, que temos coragem, disposição de buscarmos ser profissionais cada vez mais competentes, que entregamos cada vez mais soluções, mais resultado para este mundo de hoje, sedento de verdade, sedento das coisas certas. Assim, Senhor, entrego a vida profissional da Nai e todos aqueles que serão alcançados por esse conteúdo, por esse compartilhamento de conhecimento. E ainda peço que Nossa Senhora possa nos cobrir com o manto dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E aí, Nai? Primeira coisa como é que você me conheceu aqui nesse Instagram? Como é que foi aí a primeira impressão? Me conta aí. Eu te conheci por um anúncio aqui do Instagram, Uhum. inclusive uma foto sua com seu filho, se eu não me Olha. engano, sobre anunciar para as pessoas certas. Ainda era o APC, quando eu, Sim, eu quando eu te percebi. conheci. E aí eu fiquei com aquilo, primeira vez que apareceu, eu falei, que interessante. Fui lá no perfil, dei uma olhada, falei, Uhum. interessante, mas vou, vou ficar por aqui acompanhando para ver, né? Uhum. Aí depois esqueci. Passou uns diazinhos, apareceu de novo. E estava perto de abrir uma turma. Aí eu Sim. falei, será? Aí fiz uma oração, assim, acompanhei, assisti. Eu acho que eu fiquei umas 2 ou 3 semanas vendo a consultoria gratuita, né? Uhum. E aí eu falei, cara, e se eu comprar? Aí eu ainda pensei bem, aí eu ainda fiquei bem assim, se for, eu falei bem assim pra mim, quanto que eu tenho de dinheiro agora? Aí eu É. falei, se for, eu ainda falei assim, se for até esse valor X aqui, eu vou arriscar. Porque Uhum. assim, a minha vida tava uma loucura. Eu falei, eu vou arriscar pra ver. Aí foi, e realmente foi até aquele valor X, eu falei, não é possível. Aí, aí eu fui, comprei a consultoria, era a APC ainda. Fui bem, Sim. nos 2 primeiros meses eu fui bem. Eu não tinha, eu não conseguia seguir o cronograma certinho 100%, mas eu fui indo bem. Primeira coisa que foi um impacto, primeira aula que eu assisti sobre os pecados, não sei o que lá, aquilo me impactou, me paralisou, lá vai eu confessar. Meu Deus, é quase unânime, né? Os alunos que assistem essa aula brota, né, no nosso coração a vontade de se reconciliar com Deus, né? Sobre o fato da nossa vida profissional, Sim, que a gente negligencia muitas pois vezes. é, e eram Mas umas não coisas sabemos, assim né? Que a que. gente quer, né? É porque não sabemos. Não, mas e foi uma coisa assim que eu, cara, como que eu nunca pensei nisso? Olha aí, eu vacilando. Aí fui, voltei. Continuei, fui indo, tudo ótimo, né? Aí eu sempre inspirada, porque o que me deu, além de ter o valor X e eu estava te acompanhando, mas uma coisa que me convenceu foi assim, para católicos, porque eu tinha feito uma oração assim, eu falei, meu Deus, eu queria dar certo, até queria usar bem o marketing digital. Só que assim, eu já tinha até adquirido o curso bem simples antes, mas eu não concordava com o jeito. E você bateu bem em cima disso, sabe? Aí eu Uhum. falei, realmente, eu não vou, tanto que eu abandonei um curso porque eu tinha que criar um perfil falso e não sei o que lá. Aí eu falei, gente, não tô me sentindo à vontade com isso, eu não quero. E aí você veio, você falou,
E aí por isso passei, aí comecei tudo. Perfeito. Aconteceram várias coisas, eu parei o curso, eu pausei. Eu fui Uhum. bem 2 meses, pausei, voltei. Aí, sabe aquela bola de neve? E uma coisa que ficou muito na minha cabeça de uma das Sim. aulas, e que eu falo pra mim sempre, principalmente quando tô mais desanimada e tudo, foi que você Sim. falou assim: vocês têm que decidir se vocês vão ser garotos ou homens, ou se vocês vão ser meninas ou mulheres. Aí eu tô sendo moleca. Tô sendo, Claro. tô sendo moleca, não dá. Só que assim, eu tenho uma autocobrança muito Uhum. grande mesmo. E aí eu falei assim pra mim também: você precisa sim ouvir esse conselho e ser disciplinado porque eu sou muito disciplinada quando não é pra mim. Eu sou extremamente disciplinada, profissional, dedicada quando não é pra mim. Aí eu falei isso pra mim mesma, que eu tenho essa autocobrança e Uhum. que eu preciso ser disciplinada e extremamente profissional pra mim mesma. E aí chegou esse ano, voltei, eu saí do emprego que eu estava, porque não estava Sim. dando. Passei por todo um processo de novo. E aí mudou o curso, mudou, eu acho que A gente já aprimorou, uns. né, de APC para Isso, CRP. isso. Aí eu ainda fiquei, eu falei, gente, será que é o mesmo? Aí Uhum. voltei para as aulas, voltei a acompanhar tudo. Consegui com muita luta, eu vou falar que foi muito difícil fechar a primeira semana ali. Só que assim, Sim. foi muita luta, porque eu mandei até nas perguntas. Uhum. Eu falei, gente, como que eu tô tendo tanta dificuldade? Eu sentava na frente do computador, eu ficava tentando entender, quando eu via, já tinha passado umas 2 horas. E eu, gente, Sim. como que pode eu estar tendo tanta dificuldade? E aí Aquilo que eu e falo. foi desse jeito que eu te conheci, decidi renovar o acesso. E eu Sim. sei, só que assim, decidi renovar o acesso, só que eu falei pra mim mesma, não vai ser moleca. E aí eu renovei e tô nessa luta. E aí quando eu decidi renovar, entrar em contato comigo, se eu podia participar, Olha e aí. aí da consultoria, aí eu falei, gente, e muita oração sempre, né? Falei, tá bom, Uhum. é um sinal. Eu vou considerar como uma mão de Nossa Senhora aí falando, minha filha, bora? E você, eu vi que você deu grandes passos, né? Você fez o seu Instagram ali profissional e tudo, e a gente vai alinhar agora, buscar, né? O que está faltando para conseguir aí esses clientes, né? Lotar a agenda, eu não sei ainda bem qual é o seu objetivo. Ah, Mas sim. aí agora, beleza. Interessante saber, né? Tudo isso e confirmar essa missão que Deus me confiou aqui, né? Para com os católicos, para aqueles que se encontram com propostas dentro dessa internet e dizem assim, tá esquisito isso aqui, né? Ah, vou ter que criar um perfil fake, vou ter que mentir assim, falar de inveja branca, citar os pecados das pessoas, enfim, né? E aqui a gente ensina marketing, né? Sem ir contra os valores cristãos. E que é extremamente necessário para qualquer profissional que deseje se realizar, né? Na sua profissão. Maravilha, né? Seja bem-vinda à turma e ao CRP, que foi aprimorado, a gente adicionou, elevou, né? Um pilar da formação catequética, que já era uma coisa muito forte, mas não era falado. Né? Como você mesmo falou, que a primeira coisa que você fez foi assistir aula sobre as virtudes e disse assim, nossa, estava negligenciando a minha vida profissional, né? Deu até vontade Deus até colocou ali no seu coração a vontade de se confessar, né? Sim. Então, que legal, que legal. Então vamos nós. Segunda pergunta, quem é você, né? O que você está empreendendo aí, o que você está Vamos lá. empreendendo, qual é a sua expertise, certo? Me conta aí. Então tá, eu sou a Nayara, eu sou Uhum. formada em Engenharia Sanitária e Ambiental, e eu Tá. digo que não foi eu que escolhi esse curso, foi Deus que escolheu ele pra mim. E fui, né? E eu gosto muito dessa área. Tanto que quando eu comecei o curso, eu falei, cara, eu vou aprender o que o Google puder me passar e vou tentar aplicar. Uhum. Só que, e eu trabalho atualmente com consultoria ambiental, Uhum. com regularização ambiental, principalmente de oficinas, mexo também com regularização fundiária, na parte de CAR
e georreferenciamento, que é cadastro ambiental rural, e o georreferenciamento para propriedades rurais. E licenciamento ambiental de oficinas mecânicas, lava-jatos ou dispensa de licenciamento no âmbito urbano, né? Que é o que Legal, eu... legal. Um detalhe, ó, interessante. Só um detalhe interessante, assim. Por acaso, o teu cliente, ele entende o que tu fala? Tipo, quando você fala sobre o licenciamento ambiental, né, isso assim, tipo, ele, ele por acaso sabe que precisa disso? É só uma pergunta aqui para a gente contextualizar lá na frente. O que que acontece? Por experiência própria, eu já percebi que eu tenho que explicar para eles o que é, do que se trata, a importância, por que que tem que ser feito Uhum, para eles entenderem. Inclusive, uma pessoa que isso faz um dos primeiros que eu fui a campo e tudo, falou assim: uhum. Nossa, ninguém nunca me explicou isso, só me falava que eu tinha que fazer. Eu, sério, que bom que você entendeu, né? Eu procuro, não é sempre que eles fecham, né? E Mas aí eu perguntei isso porque é justamente isso que tem que estar tem que estar na tua comunicação, né? Para que você possa, com certeza, aumentar a procura de pessoas, clientes na sua comunicação, você precisa traduzir para o cliente de uma maneira que ele não só entenda, como enxergue o valor, né? E aí, isso é um grande desafio, porque, vamos supor, eu não sei o que é que uma engenheira ambiental faz. Eu suponho que pouquíssimas pessoas saibam, né? Não é uma coisa assim, um engenheiro civil, ele constrói um prédio, está na cabeça. Um advogado defende lá no fórum, sabe? Já está na cabeça das pessoas em relação a isso. O engenheiro ambiental não se está ainda, claro, na cabeça das pessoas a, essa sua expertise, entende? Da mesma sim, forma, às vezes eu tenho que explicar o que é marketing, né? As pessoas não entendem, né? Ou aprenderam que tinha que mentir, que tinha que fazer aquilo outro para poder dar certo no digital, sendo que não, né? Então, só é porque foi uma das coisas que eu vi no seu perfil e eu já de cara quero te deixar aí com um asterisco na cabeça, né? Toda a sua comunicação ela tem que ser traduzida para um cliente e que ele consiga, né, não só conseguir entender, mas enxergue valor. E eu te interrompi, mas é porque era importante. Vai, continue aí. não, eu já até anotei aqui, já até anotei. Sim, você é de onde? Oi? De São Eu sou. Chimarrão, Esqueci de Chimarrão. falar isso. Eu sou de Paraná, Rondônia, do coração de Rondônia? Rondônia. Caramba, Rondônia. Fica bem no centro do estado. Estou aqui no Ceará e tem um aluno lá em Rondônia. Que interessante, né? Poder do digital e levar coisas boas nessa internet. Beleza, legal. Então vi que você faz essa parte de regularização. Eu vou falar mais sobre isso, vou entender um pouco mais sobre isso. Beleza. E você meio que subnichou aí para duas coisas, que seriam oficinas e lava-jato e geo, Georreferenciamento. 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 Pronto. Beleza. E aí a gente vai falar sobre isso. Como é que vende isso? Né? Beleza. E agora, como é que você acredita que eu posso te ajudar aqui nessa consultoria? Ai, vamos lá. Eu acredito que você pode me dar isso que você já começou a fazer, umas dicas sobre como conversar melhor Uhum. com o meu público para para que eles venham até mim e saibam mais do meu serviço e me Uhum. contratem. Falando, olha, entendi o que você faz realmente, preciso disso. E eu acho que você pode me ajudar nisso, deixar isso mais claro. E também eu preciso de uma ajudinha com o gerenciador do Facebook. Talvez seja uma coisa muito besta que esteja na minha cara, Sim. que eu não esteja vendo, ou talvez seja alguma coisa que eu deixei passar também.
né? É muito possível, porque eu tive, não esperava, mas eu tive muita dificuldade quando eu cheguei nessa parte, né? Uhum. Tô até com ele aberto aqui. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu acredito fielmente que a parte do gerenciador, você pode mandar os prints de onde travou, e tanto eu quanto a equipe de suporte vamos tentar te orientar melhor em relação a isso. Mas o que eu deixo muito claro, sim, para todo mundo que me assiste aqui, é que o gerenciador ele é um potencializador daquilo que está dando certo. Mas se aquilo não está, se a comunicação, né, o marketing, a estratégia que está por trás de conquistar clientes não está dando certo, não adianta nem abrir o gerenciador, sabe? Sim. Um detalhe que faz todo sentido, né? Que faz sentido porque se, vamos lá, se o anúncio tiver lá, proprietário, regularizo sua GO, que eu até agora não decorei, O né? georreferenciamento, ele é um pré-requisito da Georreferenciamento. lei. É para regularização da propriedade rural. Pois é, eu Regulariza a faço sua a propriedade. georreferenciamento, a pessoa não vai entender, né? Tipo, ela não vai entender, ela não vai te procurar e o anúncio não vai dar certo, você vai acreditar que marketing digital não funciona, sabe? É Eu por aí. entendo. Na- Eu acredito que você Eu, deve eu ter não, passado por isso. eu não cheguei a acreditar que o marketing digital não funcionava, mas eu cheguei a acreditar. Caraca, o que que eu fiz de errado? Assim, das ferramentas, sabe? Pois é. Não, mas é tranquilo. Em relação a isso, depois que você aprende o caminho, é tranquilo. Mas eu acredito que eu preciso acertar contigo aqui, um plano de comunicação mais efetivo. Porque Plano de você tem um comunicação. produto. Talvez você não tenha consciência tão clara desse produto e do valor que esse produto está agregado para o seu cliente ideal, né? Que é o que acerta a comunicação. Então, o que a gente vai falar hoje aqui, certo? O que a gente vai falar hoje aqui? A meta é ter clientes, não é isso? Ter clientes. E ter clientes é uma meta subjetiva. Mas a gente precisa Uhum. saber quantos clientes por mês você quer atingir. Quantos clientes por mês você quer atingir? Quantos? Isso. Ou quantos você comporta, né? É isso que eu tô pensando atualmente. Uhum. Quantos eu comporto? Eu acho que para começar, Uhum. eu vou colocar 6 clientes fixos, sem ser, Então, sem tu faz uma ser. consultoria que seja fixa? Você fica na empresa por tempo indeterminado? Como é que funciona? Funciona assim. Eu já tenho um cliente fixo desde Certo. 2023, que é uma oficina, e é bem assim. Você faz o licenciamento ambiental e vai gerar a licença de operação, que é a licença final para o empreendimento. Sim. E aí tem uma coisa chamada Relatório de Monitoramento Ambiental, RMA, que tem que ser entregue de 6 em 6 meses como um condicionante da licença, ou seja, é obrigatório. Então, tenho esse contrato de longo prazo com a empresa em que eu faço essa manutenção. Eu garanto esse relatório de 6 em 6 meses e para entregar esse relatório tem que ter os certificados de coleta de óleo, a análise da água que foi tratada, Uhum. aí a coleta dos materiais contaminados também por empresa especializada. Então eu faço todo esse acompanhamento Uhum. com esse contrato de longo prazo. Nayara, quanto que isso não é? Porque tem muita gente que vem e procura, eu só quero que você faz o RMA para mim. Eu Uhum. só quero isso aqui que chegou essa notificação. Só resolve isso. Eu não quero que você fique acompanhando, não. Só que Uhum. para mim é interessante fidelizar o cliente Uhum. e prestar, facilita para mim de estar acompanhando esse empreendimento e Uhum. é bom para o cliente também, porque evita dele receber uma multa, um embargo, dentre outras Uhum. coisas. Pronto. Eu fico imaginando assim que existem vários donos de oficina por aí que estão correndo risco
de ter sido multado e ter um prejuízo muito maior. Ou, ou não, né? É mais ou menos isso. Mas, enfim, são 6 clientes por mês, né? Quer dizer, 6 clientes fixos. Isso. Certo, a gente vai falar sobre isso aí. Pronto. Certo, 6 clientes fixos. E esses clientes são, né, oficinas, ou lava-jato, ou pessoas que querem fazer um georreferenciamento. O que é esse georreferenciamento? Me fala aí. O georreferenciamento é basicamente a medição da propriedade rural para fazer o cadastro no sistema do INCRA e para conseguir o registro no cartório. Tirar os documentos de titulação da terra. Entendi, entendi. Ele é um pré-requisito Que obrigatório. na área urbana se chama escritura. Seria. Uhum, Semelhante, isso. no caso. Entendi. Perfeito. Vamos lá. Legal, tá. E esse tipo de serviço, a gente tem dois serviços, né, basicamente. O que está ali na área urbana e o da área rural, na qual você está trabalhando. E aí, são comunicações diferentes, né? São problemas diferentes, são serviços diferentes. Legal. Hoje, como é que você consegue clientes? Como? A princípio, eu estou dependendo muito de indicação. Certo. Igual, eu tenho um escritório que eu já trabalhei com ele, escritório de contabilidade. Então, Uhum. vez ou outra, vem alguma dispensa de licenciamento, que é na área urbana também. É outra coisa, só que basicamente só burocracia. Uhum. Então, tem esse e tem que vem de clientes que eu já atendi, uma indicação ou outra, só que não dá para ficar dependendo de uma indicação ou outra, porque eu Sim. preciso ter margem para ter. Eu tô perguntando justamente para poder entender onde é que eu consigo te ajudar a chegar a esses 6 clientes, tá? Então, você não faz uma prospecção ativa presencial. Não. Então, já coloca esse um alerta aí. Eu te indico assistir a aula sobre imersão de como conseguir o primeiro cliente, certo? Vai te ajudar. Lá eu ensino sobre como conseguir o primeiro cliente de marketing digital, né? Mas eu ensino como conduzir uma reunião, prospecção ativa presencial, onde um aluno meu visita uma pizzaria e ele só não sai de lá com o contrato dessa pizzaria porque se ele não quiser, né? Então, existe o caminho disso, né? Então, talvez seria interessante um dia na semana você fazer isso, né? Eu acho que vai gerar ao seu projeto mais velocidade, tá? Porque, como é uma coisa muito específica, né? Com certeza dá também com o Instagram, com certeza dá também com o digital, mas para isso, né, precisa um pouco mais de tempo do que um a um olhando no olho ali dentro de uma reunião presencial, certo? E a gente ensina isso no módulo técnica de vendas e no módulo como conseguir o primeiro cliente, que é uma imersão sobre como conseguir o primeiro cliente, tá? Você vai entender como conduzir uma conversa dessa, que vai ter um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre acertar a comunicação. Uhum. Acertar a comunicação. E a gente vai falar sobre uma segunda coisa que seria o anúncio que eu colocaria para rodar. Modelo de anúncio efetivo. Modelo de anúncio efetivo para o teu nicho. Entendeu? Uhum. Já vai falar sobre essas duas coisas. Sobre mais prospecção presencial, você me falou que o cliente veio de um escritório de contabilidade, né? E Uhum. aí você tem apenas um que te conhece, é isso?
Escritório de contabilidade, é. Então, aí eu não sei como chegar em outros. Olha aí interessante. Você tem um e lá vem cliente. O que te impede de se apresentar a outros escritórios de contabilidade? Nada, né? Nada. Não sei como Então, fazer isso, mas eu tenho que essa aula aí fazer. vai te ajudar, tá? As que eu te indiquei aí vão te ajudar nessa parte também. Beleza? Uhum. Então, vamos lá. Para você, na nossa cabeça, sempre está falando sobre o serviço, né? Sobre o serviço. Ah, o que é que eu faço? Faço uma regularização ambiental da oficina de Lava Jato e da oficina de Lava Jato. Faço o serviço de georreferenciamento, né? De talvez regularização ali da terra, né? Pronto. Eu faço isso. Esse é o serviço. Mas quando eu falo sobre o serviço, eu não vendo, tá? Eu acabo não, porque entenda, não é atrativo, a pessoa não está procurando isso, e ela não quer isso, ela não vê valor nisso. Então, para que eu consiga atingir melhor aquela galera, no teu quesito aqui, você tem que ir, você viu que você conquistou um cliente porque ele disse sim. Ele disse sim para você. Nossa, ninguém tinha me explicado isso. Então, a via na qual você vai gerar autoridade, alcançar mais clientes dessa forma, é, de fato, a partir do conteúdo. O conteúdo, ele é muito teu amigo para poder conseguir essa galera, esses clientes, tá? Mas, para isso, você tem que entender essa ordem do conteúdo, tá? A ordem do conteúdo vem a partir de qual problema eu resolvo com o meu cliente. Qual prejuízo ele vai deixar de ter porque me contratou. Entende? E a partir disso, que tem a atenção do cliente, eu falo do serviço. Certo? Aí eu separei aqui algumas perguntas para que tu me dissesse as respostas. E aí, você me dizendo as respostas, a gente vai criar aqui, pelo menos, um anúncio ideal para o serviço de oficina em Lava Jato e um anúncio efetivo também para a parte de georreferenciamento. O que é Tá. que você acha? Tá Acho legal o ótimo. plano aqui? Tá legal. Perfeito. Então a pergunta é: que problemas os teus clientes têm hoje? Qual é o problema que ele tem hoje? Eles barram num problema na qual o seu serviço resolve. Que problema é esse? Para a oficina em Lava Jato, que problema é esse? Tem a fiscalização Certo. que bate e Fiscalização. eles não têm, por exemplo, a caixa separadora de água e óleo, que é uma das coisas Certo. que a fiscalização olha primeiro. Certo. Olha aí que legal. Não tem caixa separador. Aí eu me pergunto, você tem um anúncio dizendo assim: atenção, dono de oficina, se a fiscalização bater aí agora e ele procurar a caixa, né, separadora de óleo e água, ele vai encontrar? Você já parou para pensar na dor de cabeça que você vai ter se isso acontecer? Você tem um anúncio assim? Não. Eu tenho. Eu digo que o meu anúncio que deu mais certo nesse foi um que pergunta: sua oficina mecânica está legalizada? E aí eu é um carrossel e eu explico um pouquinho e falo, Olha né? aí que legal. Mas E aí, assim, mas causou curiosidade, né? Não está legalizada, né? Uma- porque muita gente acha, eu tenho o alvará de funcionamento e a certidão dos bombeiros, eu tô legalizada. Aí eu fiz no carrossel falando, olha, ter o alvará e só a certificação de bombeiros não é o suficiente. Aí eu peguei e fui seguindo com o carrossel, mas eu acho que trazer isso, se a fiscalização bater, acho que também vai ser interessante. Porque Essa aí, pensa, essa aí do não é suficiente foi muito boa também, né? é, Mas você disse que esses foram que deram mais certo. E
o que você chama de dar certo? As pessoas falaram com você para poder marcar uma reunião, alguma coisa do tipo? Não, ele só teve bastante engajamento, sabe? Entendi. Poucas, assim, dos que eu. É porque assim, eu tava aprendendo a mexer. Então, esse eu acho que não foi um dos que eu coloquei pra, pra chamar no WhatsApp. Só que assim, ele foi um dos que mais as pessoas interagiram, assim, com curtidas ou compartilhar. Pessoas assim, totalmente fora do perfil, sabe? E um Uhum. outro que, assim, umas 6, 7 pessoas entraram em contato comigo foi um proprietário rural. Só que assim, eles entraram em contato comigo da seguinte manda um oi, aí eu Uhum. continuo na prospecção, falo, Sim. continuo lá no WhatsApp, a pessoa simplesmente não responde. Aí teve um outro que foi bem inconveniente, que ele só queria bater papo. Assim, Sim. foi bem inconveniente mesmo, sabe? Total, bloqueio, isso aí já é Aí já bloqueio. bloqueei, eu falei, não, não é esse público que eu quero, assim, não é essa atenção. Sei. Até verifiquei nas configurações, Uhum. e só que eu falei, não, tá com a área aqui, tá tudo porque. Aí eu fiquei meio assim, né? Mas eu Tranquilo. vou, eu vou anotar esse pra fazer, que eu não pensei em fazer esse da Tá. Você me fiscalização. disse dois problemas, ó. Que problemas ele tem hoje? Ele tem um problema hoje que, se a fiscalização bater, ele vai ser surpreendido. E aí, o que que vai acontecer com ele? Ele vai receber uma multa? Ele vai... O que que vai acontecer com ele? Depende. Depende Hum, da gravidade da situação. Se certo. tiver contaminando diretamente o solo e a água, ele pode receber já uma multa, um embargo e ser acionado na justiça. Se ele só, não, não está chegando no nível de contaminação aqui do lençol freático, nem nada. Então eles dão um prazo, eles notificam e dão um prazo para ele regularizar isso e entrar Sim. com todo o processo. Então depende da localização em que ele está e da gravidade. Beleza. O segundo problema que você disse que ele tem hoje é o fato de os alvarás e o certificado lá dos bombeiros não é o bastante. Não. Perfeito. Mas então tem mais um outro discurso aqui baseado nisso. Certo? Legal. E aí, tem mais algum? Mais algum problema que ele tem hoje? Ah, tá. Tem uma coisa que não é bem um problema, mas é uma solução que pode ser usada. Por exemplo, não tem o óleo que não é usado, Hum, o óleo usado que tem que ser armazenado para a certo. empresa especializada coletar. Hum, Eu acho que eu comentei aqui. A empresa especializada que vai comentar, ela tem uma empresa que ela paga R$ 1 por litro, porque ela certo. coleta esse óleo e aí ela tem lá, ela é especializada, ela vai para a destinação dela. E aí o empreendedor, ele ganha. Por exemplo, eu tenho 200 litros aqui, ou seja, ele ganha R$ 200 por aquele óleo usado, armazenado ali, de lavagem e afins que tem. Uhum. Então, é um benefício Que ele desconhece, o que coroavírus ele desconhece. desconhece, Entendi. que pode Entendi. ser usado. E ele também pode fazer parcerias com catadores e afins para. Porque tem catadores Hum, que vêm, coletam os itens, os recicláveis ou os contaminados e levam para uma cooperativa especializada. Ele também pode ter essa parceria, só que aí já entra na questão de benefícios, né? certo, beleza. Então, tá. Legal. Então você pode entregar um desses em um anúncio e o outro em outro anúncio. Tipo, mas aí eu vou só pensando aqui na ideia de tipo, você ainda descarta esse óleo que é utilizado na sua oficina, o óleo que já foi utilizado pelos carros. Olha, tome muito cuidado. Você pode ter esse problema, né, que é a fiscalização, você está ali com os lençóis freáticos, você pode ser notificado, você pode levar uma multa, pode ser notificado na justiça, inclusive, não é isso?
E, Uhum. mas que tal você pegar esse problema e transformar em lucro para a sua empresa? Né? Existem outras empresas que recolhem esse óleo e ainda pagam para você por isso. Se você quiser saber mais sobre isso, né? Esses são detalhes da minha consultoria ambiental e eu posso te ajudar com isso. Aperta aqui, sabe mais, fala comigo agora mesmo no WhatsApp, que eu posso analisar se está tudo ok na sua oficina e, com certeza, te, te economizar muitas dores de cabeças que você pode vir a ter se a fiscalização bater aí. Entendeu? Uhum. Entendeu como é que é a parada? Então, o que é que você achou desse? Eu achei top e bem mais resumido do que o que eu tinha feito. Então, eu peguei um problema que o cara tá, sei lá, descartando esse óleo, ele tá, além de tudo, obviamente, fazendo mal ao meio ambiente. Além disso, ele pode ser notificado, receber multa e ter um problema com a justiça, né? E, ao invés disso, certo? Ele poderia estar tendo um lucro, tendo um benefício que ele não sabe, né? Que existem empresas que compram esse óleo e retiram para você. Você, em vez de estar tendo prejuízo e tendo todos esses possíveis problemas, você vai ter, né, mais dinheiro no seu caixa. Então, esse é um detalhe que eu não deixo que tipo assim, esse é um detalhe que eu não deixo que os meus clientes de consultoria ambiental passem, né? E se você quer mais informações sobre isso, se você quer que eu faça uma análise sobre a sua oficina, se ela está totalmente regularizada e com certeza não tendo esses prejuízos, fale comigo agora mesmo no WhatsApp. Entendeu? Então, Entendi. Isso entende ficou que legal. é, a percepção de valor é essa. Né? Então vamos lá. Às vezes eu fico muito técnica, não, aí eu até trago essa percepção de valor, só que depois que eu já fui muito técnica, isso não prende a pessoa no, Não quer saber. Ó, não é de um quer. detalhe. Você, eu tenho um produto maravilhoso, presto um serviço maravilhoso. O cliente não quer saber disso. Ele não quer saber do seu produto, ele não quer saber do seu serviço. Ele quer saber do problema que ele vai economizar, do dinheiro que ele vai economizar, do problema que ele vai resolver, da dor de cabeça que ele não vai ter. Olha aí. É muito isso. Acho que a palavra dor de cabeça tem que estar em todos os teus livros. Dor de cabeça que não vai ter. Nossa, Entendeu? agora você falando isso, eu até fiz um. Hum, Tentei fazer. Ele foi um teste, um Reels, só que ele ficou assim, muito grande, com hum, muita informação técnica que dava para eu ter fragmentado, pensando agora nisso que você falou, e hum. focado nisso de eu resolvo a sua dor de cabeça. Pra que que você vai ter essa dor de cabeça? Eu tô aqui. Ai, gente, Você, mas é vivendo e pronto. aprendendo. O sorriso é claro, né? Quando você. Caramba, meu Deus, por que é que eu não fiz isso antes? Né? Mas vamos nós. Que legal. Vamos nós. A pergunta ainda é essa aqui. Que problemas ele tem hoje? A gente já falou três, né? Olha aí, você vai anotando aí. Ele tem problema da fiscalização, bater lá e notificar, poder ter uma multa e responder na justiça, né? Uhum. O segundo, problema de ele achar que o alvará, o alvará e o certificado dos bombeiros é o bastante, e ele acha que está regularizado. Isso é um grande problema, né? E a parte de um problema é estar tendo, além de contaminando o meio ambiente, está tendo um prejuízo. Poderia estar entrando um dinheiro no caixa dele e ele não sabe disso. Um problema também, né? Então temos três problemas para serem atacados especificamente de maneira clara, né? Eu Então posso se eu usar também. falo assim, falo uma coisa assim, tem uma demanda que uma pessoa só quer o MRT, MRT, M não sei o que, uma sigla, não foi? Né? RMA, Hã? PCA, por exemplo. Pois é, ninguém, tipo, olha, você está com algum problema no seu PCA,
Tipo, ninguém quer, não sabe disso. Eu tenho certeza que o cara que te procurou, ele só procurou porque o contador avisou, ele continua sem saber o que é. Entendeu? Alguns acham também que os contadores podem fazer alguns desses serviços, só que e tem contadores que fazem sem nem saber o que está fazendo. E aí fala, não, mas meu contador resolve. Aí eu fico assim, tá bom, tá Entendi. bom. Aí por isso que ter uma parceria com um contador é bom. Sim. Tem que ir E aos escritórios. como você está tendo só uma, não é legal, tem que ter 10, 20. Mas vamos lá, próximo. Vamos lá. Próxima pergunta para poder você entender essa linha de comunicação, né? Que problemas ele terá no futuro se não contratar seu serviço? A gente traz o futuro para o presente. Tá, só anotar aqui. Hum. Olha, já aconteceu o embargo, por exemplo. O embargo, você não pode trabalhar, você não pode, a empresa não pode estar funcionando de maneira alguma até que resolva a situação. Ele embarga, eles passam a fitinha amarela lá e pronto. E geralmente vem o embargo junto de uma multa. E eu não sei se você sabe, mas aqui em Rondônia ainda é um pouco prolixo isso, ainda é um pouco relaxado. Mas em vários estados no Brasil já chega um embargo com a multa e a pessoa tem que responder nas três esferas, na criminal, na civil e na administrativa. Então, Entendi. além de precisar de um engenheiro, por exemplo, se me contratar, você vai precisar só de mim que eu vou resolver. Agora, se o problema que você pode ter é que, além de ter que pagar os meus serviços, pagar um advogado da área ambiental, porque você vai ser acionado criminalmente na esfera criminal, na esfera civil e na administrativa. E aí, enquanto tem um engenheiro antes, a gente resolve tudo, digamos que na parte administrativa e de manter a regularização. Eu fico imaginando, enfim, essa fitazinha, fico imaginando só o anúncio já, sabe? Essa fita é fácil de comprar, eu nem sei se essa fita é fácil de comprar, que fecha lá com a fita e tal, embargado, né? Eu acho Mas que dá para conseguir imagem na. não Olha, assim demais, né? É tipo aquilo que você tem hoje, né? não sei se você É tá vendo tipo, aí, ó. sim, sim, olha É aí, eu uma, consegui. uma assim. Deu para ver aí? Deu sim, deu. Aí tu imagina, tipo, aqui é uma porta, né? É uma porta Aham. dura, invisível, mas é uma porta. Aí você começa o anúncio assim, com a fila assim. Imagina, né, a fiscalização chegando aí na sua empresa, no seu lava-jato, na sua oficina, e fazendo isso. Imagina o prejuízo que você vai ter tendo que lidar com essa grande dor de cabeça, né? Tá entendendo? Então, imagina isso acontecer. Então, o futuro, né, você tá resguardando que o seu cliente passe por uma dor de cabeça mais absoluta no mundo. O que ele tem que fazer? Ele tem que estar regularizado. Isso é obrigação dele, mas muitas vezes ele não sabe, né? E aí você vai que sim, dono de oficina, você sabia, certo? Que a fiscalização pode chegar aí na sua oficina e fazer isso, embargar, se ela não estiver alinhada com os parâmetros ambientais? Sim, pois é. E para que isso não aconteça com você, você precisa, tá, estar regularizando a parte do lixo, a parte dos reciclados, a parte do descarte e isso você só consegue lá os documentos de regularização com uma consultoria ambiental, né? E para que você não tenha essa dor de cabeça, você pode entrar em contato comigo agora mesmo no WhatsApp para eu fazer uma consultoria aí na tua oficina. Tá entendendo? Então, Sabe o que eu percebi? O diz. que tá faltando muito nos tentativas que eu essa chamada para ação no final. Eu sempre falo, entre em contato pelo link da bio, mas em vez de falar, acho que ficaria melhor falar, me chama no WhatsApp, porque isso acho que fica mais próximo
da pessoa que Sim. está assistindo. Aí agora você falando isso, eu percebendo, eu só fico falando, vai no link, vai no link da bio, vai no link da bio. E aí tudo que você usou, você falou, me chama no WhatsApp. Eu falei, aí eu tô aqui, caraca. Isso já tá martelando aqui na minha cabeça. Aí Total. uma É coisinha pra muito você interessante mudar. isso, que teve muito engajamento e teve só por volta de 7 pessoas que falaram contigo no WhatsApp, né? Eu tenho certeza que não foi o que você pediu. Tipo, você não tinha feito um bom CTA, sabe? Eu nem falei aqui, né? Até fiz o CTA, mas ouvindo você falar, eu percebi que o CTA não foi bom. Pois Só, é, tem só que por ouvir a sua sugestão. Perfeito. Pronto, show. Então, ó, você vai trazer problemas futuros para o presente. Você vai chegar para o cliente e dizer: olha, que problema você terá no futuro, certo? Se não contratar o seu serviço, né? Então, é tipo assim: atenção, dono de oficinas. Atenção, dono de oficinas. Você sabia que a sua oficina pode ser embargada se ela não estiver de acordo com os parâmetros de uma consultoria ambiental, enfim, essa linguagem é contigo, né? Mas é mais ou menos isso. E o que é embargar? Embargar é a justiça chegar, fechar a sua empresa. Você não poderá utilizar, imagina Trabalhar, todo você não mundo vai com essa poder dor de abrir, não vai cabeça. poder fazer. Aí, além disso, você vai responder assim, assim, assim. E o que é que faz você ter esse problema? É não estar de acordo com a ambiental. Então, imagine o prejuízo que você vai ter se isso acontecer. Eu não quero que você tenha esse prejuízo, por isso, né? Por isso, né? A NA Consultoria Ambiental está aqui para lhe atender e deixar a sua empresa totalmente regularizada e onde você não tem nenhum problema essa dor de cabeça. Tá entendendo? Então, a ideia linha da comunicação é o cara ir perceber que, tipo, caramba, se eu não contratar essa menina, cara, se eu não contratar aqui a Nai, certo? Eu vou ter uma dor de cabeça maior do mundo. Vou ter um prejuízo maior do mundo, né? Entendeu? E aí, na tua proposta comercial, ela vai resolver um problema, puf, né? E a parte dos clientes fixos é que vai se tornar mais interessante para você e interessante para o cliente também, né? Porque você vai entender, dizer para ele que ele vai precisar renovar isso de 6 em 6 meses. Tu diluindo o custo para ele, Aí eu né? vou, isso. Aí que eu faço isso? Olha, em vez de você me pagar, o pagamento ser feito tudo de uma vez, você me Uhum. contrata por um longo prazo, eu diluo esse valor nesse prazo, que você vai me passando mês a mês, e eu faço esse acompanhamento sem custo adicional, né? Por exemplo, já incluso. Isso funcionou. Essa linha de comunicação é perfeita, porque o cara tá com ali, caramba, eu vou ter um custo absurdo e tal. Ah, não, eu vou então pagar aqui. É que nem pagar escritório de advocacia, você nunca tem problema, né? Mas você paga ali mensalmente o escritório de advocacia, se der um grande problema, tá lá, tá incluso no serviço do escritório de advocacia, né? Sim, É, é a mesma lógica. mais ou menos assim mesmo, lógico, perfeito. E aí, ok, né? Então, qual problema vai ter no futuro, né? Beleza. Tá. Problemas de saúde também pode ter no futuro. Ele pode ser até mesmo processado pelos vizinhos e tudo, porque exalar as toxinas por exemplo, um derramamento de óleo contaminou. Eu já estive perto de oficina mecânica não regularizada. Então, a água sem tratar com óleo que foi para o córregozinho, vem e chega às nossas residências. E a Uhum. gente vai respirando aquilo, causa problemas de saúde, que pode ir desde uma asma leve até leucemia, né? Sim. Dependendo das toxinas que é exalada, aí dá dor de cabeça, enjoo, dentre outras coisas. E até mesmo para quem tem o contato direto ali, tem os problemas de pele, dermatite, dentre outras coisas. Só que aí quem trabalha com isso tem os equipamentos, né? Os Sim. EPIs que usa para evitar. Só que é outra coisa, pode ser processado, digamos que futuramente a longo prazo, por alguém por danos à saúde. Não só ao meio ambiente, mas à saúde também. E olha aí, você tem um anúncio com isso?
não. Lembra que eu falei que eu tentei fazer um vídeo? Que aí, só que tudo isso eu falei nesse vídeo. Aí agora, como você falou, eu falei, gente, eu podia ter fragmentado, eu acho que dava uns 10 anúncios diferentes. Tem um conteúdo teu aqui que é interessante, ó. Qual? Sem licenciamento ambiental, descubra os riscos para a sua empresa ainda este ano. Tem um anúncio, um post teu aqui, sabe? Ah, sim. É isso. Sem licenciamento ambiental, descubra os riscos para a sua empresa ainda este ano. Eu coloquei ler a legenda, só que eu acho que isso não foi muito legal, né? Pois é, não, aí você lê a legenda. Aí tem um monte aqui, bem uns seis. Seis. Ok. Uma análise aqui, certo? Se você está trabalhando de maneira nichada para a oficina em Lava Jato, sem licenciamento ambiental, seu Lava Jato corre o risco de. Aí tem o primeiro post, que é o primeiro aqui, multas. Aí depois, seu Lava Jato corre o risco de. Pam, é um outro post, né? Interrupção das atividades para obter Ah, licença você acha que ambiental. dá pra fazer posts separados em vez de um carrossel? Você teria 6 posts ao invés de só um. Né? E Que aí, legal. aqui também não nichou, né? Não nichou a parte do Lava Jato. Então, qual seria o risco do Lava Jato? Qual seria o risco da georreferenciamento, entendeu? Faz Beleza? muito sentido. E o povo que está assistindo aqui, vocês estão entendendo também, gente, a linha da comunicação, a linha do marketing, o fato de você não vender o produto, você vende a solução para dor de cabeça. Você vende, certo? É, a resolução do problema. E assim se enxerga o valor. Assim a pessoa corre para comprar, né? Às vezes as pessoas acham que, nossa, mas então isso só funciona para a Nike. Ela trabalha com consultoria ambiental, né? Que é o mais interessante assim na cabeça das pessoas, né? Mas precisa você expandir um pouco a sua linha de pensamento e entender que todo problema tem busca uma solução, todo serviço é a solução de algum problema, tá? Então, é assim que você alinha a sua comunicação. Você pode estar se fazendo essas perguntas aí, tá, galera que está assistindo aqui, né? Que problema o teu cliente tem hoje, né? Ah, quais problemas ele vai ter no futuro se ele não contratar teu serviço hoje? A gente vai para a terceira pergunta aqui que está abrindo aí as ideias aí e a percepção de uma comunicação efetiva para vender mais no serviço da ANAI. A gente vai para a próxima pergunta aqui agora. Mas vamos lá, um serviço simples, né? Eu costumo dizer que aqueles carrinhos de tapioca, de dogão, que estão ali na parada de ônibus, 6 horas da manhã. Não sei se tem em Rondônia esse aí. Tem, Tem, né? Pronto. tem Aquele, pessoas nos a- sinais também. aquele empreendedor, né? Ele está vendendo uma solução para quem acordou atrasado e não conseguiu fazer o café da manhã dele em casa. Entendeu? Às vezes a gente pensa, a gente não consegue enxergar esse conceito de problema-solução, problema-solução, problema-solução. Às vezes só acha isso na cura do câncer. Nossa, cura do câncer, problema-solução, tem a solução para o câncer, né? Mas sendo que não. Eu estou dando um exemplo muito simples, né? Um carrinho de tapioca, dogão ali, lanche, na, do lado da parada de ônibus, né? Soluciona o problema de quem não conseguiu acordar cedo e fazer seu próprio café da manhã em casa. Entendeu? Então, quando você percebe que até isso é uma solução, né? Até isso deve ser vendido como solução, a coisa acontece. Entendeu? Então, ele tem vários tipos de cliente, o dogão. Se ele chegar e disser assim, né? Cara, por que tu compra de mim? Aí o cara vai dizer assim, porque daqui eu vou para academia, eu não tenho tempo de passar em casa e lanchar. Ele vai entender que o cliente dele tem um problema para solucionar. E se ele tiver ali no sinal falando sobre isso, qual é o problema que as pessoas têm para solucionar, ele vai vender mais, entende?
É mais ou menos isso. Ao invés dele estar dizendo só assim, misto com café, R$ 5. Não sei, né? Ao invés de ele estar dizendo isso. E ele está dizendo assim, né? Você não conseguiu tomar café da manhã em casa? Olha, não vai, pessoal, não vá para o trabalho, né, sem tomar café da manhã. Você não vai render tão bem. Logo, aqui eu tenho uma solução para você, né? Misto quente com café bem quentinho. É melhor do que ficar dizendo só café mais misto quente, R$ 5. Entende? Eu Então é tenho a mais ou menos solução isso. que você precisa. Oi? Tem a solução que você precisa. A solução que você precisa. Eu coloquei isso de slogan Hã? na ambiental, a solução que você precisa. Pronto. Vamos Só que eu não nós. tô sabendo usar isso, né? Total. Então, próxima pergunta que vai abrir, né, as possibilidades de você se comunicar de maneira efetiva e atingir os clientes certos, né? Uhum. Quais problemas ele tem hoje e não sabe? Calma aí, agora vai pensando nisso aí, mas eu vou dar o exemplo do anúncio sobre os vizinhos que podem processar. Meu Deus do céu, né? Pode sofrer um processo. Então, um exemplo de um anúncio assim seria, né? Seria mais ou menos assim. Atenção, donos de oficina de Rondônia, né? Que é onde você atende. Atenção, donos de oficina de Rondônia. Você sabia que você pode sofrer certo processo na justiça dos seus vizinhos? Presta bem atenção no que eu estou te alertando, né? Se por acaso você descarta de maneira errada, certo? Os resíduos aí da sua oficina, isso vai contaminar o lençol freático. Contaminando o lençol freático, certo? Os seus vizinhos irão estar utilizando uma água contaminada, causando grandes danos na saúde deles. Sendo identificado isso, sim, você pode sofrer processos na justiça, de maneira até mesmo coletiva, né? Então, imagina o tamanho dessa dor de cabeça. Para que você não passe por isso, você precisa de uma consultoria ambiental, tá? Então, ó, aperta aqui em Saiba Mais, fala comigo agora mesmo que eu vou analisar se está tudo certo com a sua oficina e você não sofra, certo, essa dor de cabeça aí no futuro. Claro que, além de fazer mal às pessoas, você vai ter uma grande dor de cabeça financeira diante de tudo isso. Porque, né, não saber dessa sua responsabilidade não te torna inocente em relação a esse problema. Então, ó, aperta aqui em Saiba Mais, certo? E vamos logo regularizar tudo que tem para regularizar aí na sua oficina. Hugo, você falou a palavra. Não te torne inocente. Isso na área ambiental não existe. Inclusive em propriedades rurais, quando você vai adquirir qualquer propriedade, se tiver algum passivo ambiental, você herda esse passivo ambiental. Mesmo, Gostei e dos não tem essa coraçãozinhos aí. da galera, os coraçãozinhos aí. Gostei dos coraçãozinhos, pessoal. Ah, que legal. Ah, Vai. não existe isso de, eu não sabia. Não importa. O dano existe e você é responsável. Tem uma palavra para isso. Eu não vou lembrar agora. E provavelmente, se você utilizar a palavra estranha, Georreferenciamento? esquisita, ninguém vai entender. Então tem que falar do jeito certo. Não é para falar tecnicamente, Tá né? bom. Eu E vou esse é vencer o isso. total. E o mais interessante, né? Interessante é que isso está em todas as profissões. Todas, 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 todas. Todos estão acostumados a falar a linguagem técnica. Estão acostumados a falar do serviço, certo? Do serviço. Quer falar do serviço. Mas ninguém quer saber do serviço. Isso tudo. Tipo, na área da área da saúde, então, ela é ainda mais. Acho que, tipo, tá, eu fiz uma reabilitação do meu ombro, né? Eu fiz uma cirurgia e tal. E aí a pessoa chegava lá e dizia assim, mas tem um tendão disso, daquilo, outro. Blá, blá. Eu disse, qual é o movimento que eu tenho que fazer, meu amigo? Me diga aí, porque... né? Então, quando você entende o marketing, pronto.
você percebe que não se comunica bem, muitas vezes, até mesmo com seu cônjuge, né? Até mesmo com seus filhos, você não se comunica bem, né? Então, ó, analisando teu Instagram aqui, você disse assim, ó, NA ambiental, a solução que você precisa. Você quem? Você quem? Né? E Quem solução eu para sou? quê? Né? Porque, entenda, NA ambiental, a solução que você precisa. Ambiental, eu trabalho com energia solar, sabe? Se eu É falar que tipo teve um assim, amigo meu que falou a mesma coisa. efetivo. Como seria efetivo? Né? NA Tá. ambiental, né? Você acha que eu posso manter consultor A solução ambiental? que a sua oficina, né, precisa para estar regularizada, evitando dor de cabeça nas fiscalizações. Tipo, Colocar mais ou algo menos assim na isso. bio? É mais ou menos isso. Eu só estou falando o que seria de fato efetivo, sabe? Porque quando eu digo assim, a solução que você precisa tem que ter o qual a solução e tem que ter também para quem. Então, tipo assim, a solução que a sua empresa precisa, evitando dor de cabeça com a fiscalização. Tá entendendo? Se Uhum. antecipando essa dor de cabeça com a fiscalização. Deixando total, a solução que você precisa para se manter totalmente regularizado, a sua empresa totalmente regularizada, evitando dor de cabeça com a fiscalização. Entende? Sim. Torna efetiva a comunicação. Tem que dar um Muito objetivo, mais. senão fica muito vago, né? E é isso. Pode ser qualquer coisa. Né? E isso é mais comum do que a gente imagina. Ó, tipo, você botou aqui, NA ambiental, engenharia ambiental e sanitária. Ah, é. Para Serviços de quem? engenharia. Para empresas. Para empresas, entendeu? Tipo, para a sua empresa, para o seu lava-jato, se for nichar mais lava-jato e geografia, tá entendendo? Tem que estar ali de maneira efetiva. A resposta é solução para o que você precisa. Qual solução e para quem? Você quem? Né? Ele está sempre aí. Mas vamos lá. Tem mais uma pergunta. Meu Deus. Mais uma pergunta. Ah, ah, suporta aí mais uma pergunta para poder organizar as paradas. Vamos lá. Onde ele enxerga valor? Onde o seu cliente enxerga valor? Onde meu cliente. Enxerga valor. Meu Deus, como eu respondo isso? Pois é, né? E a gente não sabe fazer marketing por isso, porque não sabe onde é que o cliente enxerga valor. Eu, é o que os meus clientes falam, já me falaram. Pode ser. Não vai Ah, tá, deixa eu pensar aqui. Eles gostam de como eu explico as coisas para eles pessoalmente, né? Que já deu pra ver que no perfil não tá indo muito bem essa parte. Tá tudo bem, estamos aqui para aprender. Mas é claro, pessoalmente, eles gostam de como eu atendo eles, eles falam que eu sou atenciosa, que eu esclareço bem as dúvidas deles, explico bem o que precisa ser feito. Eu não Uhum, sumo, eu deixo eles informados, porque os processos de legalização, eles são um pouco demorados porque eles dependem do órgão ambiental fiscalizador. uhum, Então, como muitas vezes a equipe do órgão é defasada, então demora bastante. E aí eles ficam preocupados, mas e se a fiscalização bater e tudo? Aí eu falo, não, você já demos entrada com o processo, isso avaliza, né? uhum, Isso te dá a segurança que você precisa. Quer dizer que você está se regularizando, não precisa se preocupar. Aí depende do uhum. órgão, né?
Então, eu estou sempre mantendo eles informados, esclarecendo, e eles gostam disso. Talvez seja o valor que eles não ficam perdidos, né? Até tentei colocar alguns feedbacks, mas ainda tô aprendendo a fazer isso. Tranquilo. Ó, interessante. Você falou do valor do serviço, né? O valor do serviço. Isso é interessante você comunicar dentro do processo de fechamento de contrato. Tipo, dando entrada na papelada, eu vou estar te, te informando como está o processo uma vez por semana, né? Você deixa isso claro ali na conversa, né? Uhum. Sempre se dispor, tipo assim, às vezes, né? A pessoa não às vezes perguntar, tipo, se você deseja que eu te explique o que é isso, e muitas vezes a pessoa nem quer. Não, eu não quero, estou sem É tempo agora. verdade. Tem vezes que Né? Às vezes a gente explica tanto e torna aquilo mais difícil. já passei por isso também, de estar lá todo empolgado explicando, e a pessoa corta e fala, não, só quero saber isso. Aí eu, ah, tá. Aí eu, ah, tá, perdão. Tem esse É isso. detalhe. Então, antes de você se empolgar, morto de feliz com a sua função, que é que você fez uma faculdade sobre isso, você ama o que você, né, estudou por muito tempo. Então, às vezes, se empolga ali e a pessoa só quer saber da solução do problema, né? E você se deparou É, com isso. Então, vale esse toque. Mas te falar, não é esse conceito de valor que a minha pergunta tinha, certo? A minha pergunta é, cara, talvez, certo? Uma parcela desse público, ele veja o valor, né? Veja o valor em dormir tranquilo no seu travesseiro, sabe? Tipo assim, uhum, é, donos de é tipo anúncio assim, ó. É, atenção, donos de oficina aqui de Romano. Seja sincero comigo, você vai conseguir dormir tranquilo, né? Colocar sua cabeça no travesseiro, sabendo que você não está regularizado 100% de forma ambiental, sabendo que amanhã você foi para o trabalho e com certeza vai se deparar com muitos desafios, muitos problemas, e para acrescentar a esses desafios, a fiscalização pode bater lá na sua oficina, embargar e você não ter como trabalhar e, além disso, ter prejuízo. Olha, o meu serviço de consultoria ambiental deixa você tranquilo e você vai conseguir chegar em casa e colocar sua cabeça no travesseiro e dormir uma noite muito bem, certo? Sabendo que a fiscalização pode bater, sim, lá na sua oficina amanhã, mas ela não vai encontrar nenhuma irregularidade e você vai ter todos os documentos para apresentar a eles. Então, ó, não perca o seu sono por causa dessa dor de cabeça. Fala comigo aqui agora mesmo no WhatsApp que a gente pode marcar uma reunião o quanto antes. Entendeu? entendi. O que é que ele enxerga de valor? Ele enxerga essa tranquilidade. O que é que ele enxerga de valor? Uma outra coisa que ele enxerga de valor. Eu vou, né? Ele enxerga de valor, vamos supor. Segurança, essa tranquilidade também tem a ver com segurança. Tranquilidade, segurança, Essa segurança. valor também. Isso, o valor que ele pode oferecer para os clientes dele. Ele pode usar isso. É porque aqui não Sim, tem vão tanto, perceber mas que da piscina, né? Tipo assim, nos preocupamos com a isso, qualidade ele da pode usar casa. isso de slogan para ele atrair esse público que Sim, está preocupado com essa parte. tá bem, outro valor, né? Mas um outro que, tipo, mexe no bolso dele, vamos supor, né? Você faz um cálculo.
um cálculo, né? Olha, você está sem esses 3 documentos aqui de regularização ambiental. Cada um deles é tanto. Se você fosse pagar uma consultoria agora para poder resolver esse problema, porque você recebeu uma notificação, seria, sei lá, não sei, eu vou chutar aqui, tá? R$ 300 cada um. 300, eu não sei. Você teria um custo de R$ 1.000. Agora, se você, de maneira antecipada, não esperar que a fiscalização bata na sua porta, né? Com certeza a gente pode fazer um plano de longo prazo, que você não vai ter esse custo exorbitante no seu caixa agora. Então, ó, vamos resolver logo isso. Aperta aqui, saiba mais. E Mostrar a diferença de fazer com planejamento e fazer com quando já tá com a corda no pescoço. Isso exatamente, pode funcionar muito bem. exatamente. Então ele enxerga o valor dessa forma, tá? Ele enxerga o valor. Se a fiscalização bater na sua porta agora, tantos R$ 1.000 você vai ter que dar um jeito. Por quê? Porque você não vai poder trabalhar no dia seguinte. Né? Você vai ter não só o prejuízo de tirar o dinheiro do bolso, como vai ter que continuar pagando funcionário, como vai ter que continuar pagando aluguel, como vai ter que continuar pagando energia, a internet, entendeu? Então, quando você tá com essa realidade, assim, na frente dele, ele diz assim, meu Deus, é melhor resolver logo isso, entendeu? Sim. Essa é a linha, tipo, imagina que sua licitação bateu agora na sua porta. Você vai ter esses custos. Tá. Agora, se você, de maneira planejada, contratar minha consultoria, você vai ter um custo assim. Entendeu? Aí é Entendi. bem melhor, né? Ele enxerga o valor nisso. Em economia. Ele enxerga o valor em economizar. A tranquilidade, Sim. segurança, economizar. Economizar sempre é bom, né? Total. Tá. Tá. Maravilha. Nai, te ajudei aí nesse desafio de conseguir esses clientes. Sim. Me ajudou a enxergar muita coisa que eu tava fazendo que pode melhorar. Então, eu super acredito que o problema não é o gerenciador. Você já andou por lá e já fez alguns testes, como você mesmo disse, né? Mas o conteúdo que vai ser potencializado por meio do gerenciador, ele precisa ter essa linha de comunicação, essa linha de pensamento, tá? Claro que Sim. vai sim ver aí uma porcentagem de um povo que não é seu público, mas a forma que você atinge o público certo é que é mais importante, né? E eu Mesmo vou que colocar também o que Hum, você falou de, pelo menos uma vez por semana, sair no porta a porta, né? Isso sim. eu consigo fazer. E Inclusive, um dono de oficina conhece dono de oficina. Um exemplo de por onde começar, como começar, né? Na sua casa tem carro? tem. Na sua casa tem com certeza tem um mecânico que vocês confiam. É meu pai que eu. Ele vê, ele muda, às vezes, mas ele tem os que ele conhece. E nesses lugares, né? Pronto, então já é um caminho, Já entendeu? é um caminho. Já é o caminho. Pai, qual é o mecânico que você confia e tal? Aí você, nessa data carruagem, pede essa linha de comunicação para o seu pai. Tipo, é porque ele pode estar correndo risco de ser notificado. Ele pode estar correndo risco de, se ele não tiver alinhado com a fiscalização ambiental, ele pode ter uma dor de cabeça no futuro. Um, Diz só que eu vou falar. Avisa para ele isso no WhatsApp e diz que eu vou falar com ele no WhatsApp. Já é Sim, uma, já é bacana. uma entrada, né? Já com uma indicação, vamos supor, né? Não é um desconhecido, né? E aí vamos supor que você fale com 3 que ele conhece, certo? Esses 3, quais são as chances deles conhecerem outras oficinas? Muito grande. Cada um conhece pelo menos uma. Essa é a ação em cadeia, né? De ter uma agenda semanal. Se eu me comprometo em um expediente por semana,
a aplicar essa estratégia, vai Vai aumentar crescendo, total. Entendeu? realmente. Beleza? Ó, eu Beleza. vou, é, dado aqui vários exemplos de como se comunicar de maneira efetiva com esse seu cliente ideal, tá? A gente tem, esse vai ficar dever de casa, né? Essa próxima pergunta vai ficar de dever de casa, que é quais problemas ele tem agora e não sabe. Ele tem um problema agora e ele não sabe. Você pode pensar nisso e ir respondendo aí aos poucos. Cada um desse aí é um conteúdo, cada um desse aí é um rios, cada um é um carrossel, cada um. Né? Eu vejo que você pega muitos e bota num canto só e ainda bota o serviço como capa, né? Não, É. como capa é o problema, né? E fala sobre aquele problema, tá? Beleza? Quais problemas ele tem agora e ainda não sabe? É, e não É sabe. isso? Isso, ele não sabe. Você vai pensando, você vai maturando, matutando, você vai lembrando de conversas com seus clientes e com certeza vai acontecendo, certo? Você vai lembrando cada vez mais, tá? Sim. Um problema meu que eu vejo que as pessoas têm hoje e não sabem, né? Que eu utilizo, né? Eu ensino baseado nisso, né? É tipo assim, a pessoa tem ela tá enfrentando a inflação e não sabe. Ela diz, como assim? Olha, se você se manter apenas com os clientes que você tem hoje, no ano que vem você não vai conseguir pagar as contas. Aí a pessoa para e diz assim, mas por quê? Né? Talvez, aí eu digo assim, talvez se você não está conseguindo pagar as contas é justamente porque você continua apenas com os mesmos clientes. E a pessoa diz, mas meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Por quê? Como assim? Olha, há 3 anos atrás, você comprava algo por R$ 100. Esse mesmo algo, há 2 anos atrás, passou a ser 110. No ano passado, ele passou a 120. E hoje está 130. É por isso que antes você conseguia até pagar as contas e agora você não consegue mais. Você está enfrentando a inflação e ainda está tendo só os mesmos clientes, quando não está perdendo esses clientes. Então, todo profissional precisa estar não só mantendo, mas crescendo o número de clientes para poder que a empresa sobreviva. Aí a pessoa disse: Meu Deus, eu tenho esse problema hoje, eu tenho esse problema há 3 anos. Eu não sabia. Entendeu? Eu entendi. Né? É exatamente isso. Mas ele está enfrentando esse problema há 3 anos e não sabia que estava enfrentando. E qual é a solução? Continuar crescendo sempre. Né? Ter o domínio de gerar demanda, ter o domínio de gerar clientes. Beleza? Ter esse domínio. Beleza. E aí, ó, vamos lá. Pontos cruciais que tem que ter no teu anúncio. A gente falou das ideias, mas pontos cruciais que precisa ter no teu anúncio, tá? Precisa estar dizendo com quem tu está falando. Ou seja, sempre eu dei um exemplo dizendo assim: atenção, donos de oficina de Rondônia. Então, como tu tem obviamente essa limitação de geográfica, né? Eu não sei Uhum. quando vai Por chegar enquanto o eu dia. tenho essa limitação. Por enquanto, né? Por enquanto você ainda tem essa limitação geográfica e eu indico até mesmo você ser referência em Rondônia para depois você ir, né, crescendo para outros estados, mas o seu anúncio tem que estar falando com a pessoa, né? Atenção, donos de oficina. Atenção, donos de oficina. Então você tem que estar falando com a pessoa. Então, grande ponto. Se você só falar assim, sua oficina está desregularizada. Não... É bom chamar isso, por exemplo, atenção, donos de oficina de Rondônia, atenção, donos de oficina de Paraná. Exatamente. Porque, enfim, a pessoa vai se identificar. Né? Opa, eu sou dono de oficina, sou do Paraná. Né? De Paraná. Sim, De significa Grande Rio.
Oi? Acho que é do Tupi-Guarani, significa Grande Rio. Porque tem um Ah, rio que corta a cidade. uma palavra junta de Paraná? Aham. Gi, Ah, é eu pensei que era o J-I, estado do Paraná. não, não. É Gi, aí tracinho, Paraná. Ah, tá, de Paraná. Exatamente. Beleza. E aí, esse é um ponto importante. Tem que estar falando É qual é o bom deixar perfil isso também no, na bio, deixar claro essa região aqui. por hora, sim. Por hora, sim. Porque aí vai que uma pessoa viu teu vídeo e ela tá em São Paulo. Ela consegue contratar teu serviço? Não. Pois é, então é bom deixar lá especificamente Paraná, tá? Uhum. E Rondônia, né? Região que você consegue atender. E aí, outro detalhe, vai pensar aqui. O detalhe é para quem você está falando, e o segundo é a localização. Localização. E CTA, claro. CTA com objetivo, claro, mandando direto para o WhatsApp. Entendeu? Uhum. Show? Então, ó, eu vou fazer aqui um review, cara, porque tem um anúncio aqui que eu vou analisar também. Tem um que você fez aqui sobre o proprietário rural. A gente não falou muito sobre ele, não tem tempo para falar sobre ele também, certo? Mas tudo aquilo que a gente aplicou para o nicho, o serviço de oficina Lava Jato, você deve replicar para o, Os proprietários a rurais. regularização das terras, né? A regularização das terras, tá? Até isso, regularização da terra é mais claro e Do vendável que do que GO como... georreferenciamento. É porque eles têm um prazo esse ano até 25 de novembro. E o INCRA, o governo, está divulgando bastante isso, porque se eles não. As propriedades que eram até 25 hectares. Porque antes disso, só as acima de 25 hectares. Só que agora os pequenos também têm esse prazo. E se não tiver o georreferenciamento, você não consegue financiamento do governo, você não consegue compra e venda, nem nada disso. Você vai fazer nada com a sua terra se você não tiver. Sim, Aí, beleza. como ele já tem essa consciência, aí por isso que eu trouxe, porque eles associam com o que está sendo divulgado por outros profissionais e também pelo governo. Perfeito. Olha aqui, ó. O que é que eu estava vendo aqui o post, só para fixar ainda mais a linha de comunicação assertiva na sua cabeça. Eu vi aqui o post, né? Proprietário rural, descubra o caminho para regularizar a sua terra rural, né? Legal. Ok. Isso eu estou falando do quê? Do serviço, né? Então, aí tem assim, evite problemas legais, tem acesso a benefícios do governo, que benefício é esse? Depende, são vários. Eu coloquei em geral porque tem a lista, varia dependendo da atividade que faz e tudo. Mas Entendi. financiamento tem a parte de crédito verde também. Então, Pronto, beleza. E valorização da sua propriedade. Beleza, isso aí são os benefícios. Já está muito bom, tá? Isso aqui já a pessoa já saiu da linguagem de contrato de regularização da terra. Contrato de regularização da terra, que é o ponto do iceberg, certo? E você já botou os benefícios aqui. Mas, como eu faria? Né? Proprietário rural, você sabia que se a sua terra não estiver regularizada, você não tem acesso aos benefícios do governo? Que benefícios são esses? Olha, se você estiver nessa linha aqui, nesse nicho, você tem esse benefício. Se você estiver nesse nicho, você tem esse benefício. Esse benefício faria diferença aí agora na sua produção rural? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é regularizar a sua terra. E você tem um prazo para isso, para que você não faça as pressas e acabe, né, deixando passar essa oportunidade. Aperta aqui em Saiba Mais, aperta aqui para falar comigo diretamente no WhatsApp. E a gente marcar uma reunião aí na sua propriedade. Eu peguei o benefício, coloquei na frente.
né? Porque na Chama frente, atenção para isso. exatamente, né? Se você não regularizar a sua terra, você não vai ter acesso a benefício. Que benefício? E aí, a partir daí, eu falo sobre isso. Entendeu? Uhum. Então, ou então, melhor, certo? Eu pego as pessoas que querem o benefício, que a maioria até quer o benefício, certo? Mas não quer regularizar a terra. Então, eu boto o benefício na frente. Tipo, atenção, proprietários, né? Atenção, como é que se chama? Como é que ele se chama? Proprietário Produtor rural, rural? produtor Né? rural, proprietário, produtor rural, proprietário rural. Pronto. Assim, é produtor rural é mais comum. Pois é, mais do que o proprietário, né? É, tipo isso. Aí vamos lá. Ah, Produtor olha. rural. Olha aí, tu viu, né? Entendeu agora, né? Entendeu agora. Pois é. Aí, produtor rural. Produtor rural. Por acaso, esses benefícios aqui que o governo está disponibilizando para você, né, te ajudaria aí na sua produção? Né? Opa, me ajudaria, né? Então, coloca o benefício na frente. Aí, assim, olha, mas quero te falar, você tem direito a esses benefícios, mas você não tem acesso a eles se a sua propriedade não estiver regularizada. Você sabe se ela está regularizada mesmo? Né? Eu me chamo, né, sou engenheiro ambiental e posso te ajudar com isso. Mas se você deseja regularizar a sua propriedade rural e ter acesso a esse benefício, evitar esses problemas legais de multa, enfim, certo? E até ter uma valorização na sua propriedade, porque quando ela não está regularizada, nem vender um pedaço da sua terra você pode, né? Então, certo? Se você quer resolver isso e ter acesso a esses benefícios, aperta aqui, saiba mais, fala comigo agora mesmo no WhatsApp. Entendeu? Eu botei o Entendi. benefício na frente. Quem quer esse benefício? Aí tem parte que vai dizer assim: ah, não, mas eu estou regularizado 100%. Ou eu não sei se estou regularizado 100%. Uma parte vai dizer que não sabe se está regularizado 100% de maneira ambiental. E outra parte vai dizer assim: caramba, eu não estou regularizado e estou perdendo esses benefícios. E aí vai falar contigo. Então, tem esses três tipos de pessoas que poderiam ser atingidas pelo benefício. Né? Então, dá até Uhum. para você, dá até para você dizer assim, ah, não, mas eu, no anúncio, né? Ah, não, mas eu não sei se eu estou regularizado. Ó, marque uma avaliação gratuita comigo para saber se está tudo regularizado bem aí na sua propriedade. Entendeu? Até isso você tem que se antecipar na cabeça do cliente. Porque o cliente pode dizer assim, ah, mas eu não sei se eu preciso disso. Aí você vai dizer assim, mas se você não sabe se precisa disso, não tem problema. Fale, mande mensagem aqui que a gente faz eu faço uma avaliação gratuita para que você saiba se está regularizado ou não. Entendeu? Que é o que tem aqui, né, inclusive. Tipo, agende Uhum. uma análise gratuita no link da Vivo. E aí a pessoa diz assim, eu nem sei que eu preciso, mas vou saber agora porque eu vou mandar uma mensagem para Nai, que eu não sei se é de Nayara ou se é de Nayana, já É esqueci. Nayara. Não, mas é Beleza? porque eles também, às vezes, ficam pensativos. Aí por isso que eu coloquei a análise gratuita. Porque Uhum, aí eu agendo uma visita, faço esse uhum. corre para poder analisar e ver, porque às vezes eles não sabem. E às vezes até sabem e quer só atualizar também. Tá bom. Você já é tão bom nisso, tem tanta prática que fica tão bom os que você faz de improviso. Total. Isso é prática, prática total. É um desafio diário, né? De entender sobre isso. Tem uma aula, né? Que é a aula inaugural. Então, não sei se tem novos alunos aqui, participaram da semana passada, que é a aula onde eu falo sobre como construir anúncios que geram vendas, né? Não sei se você assistiu a ela, mas eu falo sobre essa Eu estrutura. assisti, vou ter que assistir de novo. Com certeza, eu falo sobre essa estrutura, né? Essa estrutura de se comunicar e conectar com a pessoa certa, dentro de um vídeo, dentro de um anúncio, tá? E aí, a partir daí, você potencializa por meio do gerenciador, tá? Então, é isso, certo? Eu tenho certeza, olhando para o seu Instagram, é isso que está
sendo necessário ajustar para a coisa andar, tá? Então a gente montou um plano aqui para você chegar a esses 6 clientes, Nai, me diz aí. Sim, e já quero começar a colocar em prática. Beleza, eu vou fazer um review para fixar na cabeça, né? Fixar aqui na sua linha de raciocínio, tá? Porque aprender também é repetir, né? Sim, Aprender também é repetir. E aí você fica, quando eu terminar, você me diz assim qual foi a sua maior sacada. Qual foi assim a parte que disse assim, caramba, aqui eu estava errando e eu vou com certeza, né, andar mais rápido por meio desse conhecimento que eu adquiri aqui nessa consultoria, tá bom? E aí, enquanto isso, essa galera que está assistindo aqui desde o começo, me digam aqui também nos comentários qual foi a maior sacada de vocês, tá? Me digam aqui nos comentários o que foi que mudou, né? Que chave virou aí do conhecimento na sua cabeça sobre marketing, sobre vendas, sobre comunicar da maneira correta o seu produto. E você que por acaso acha que porque o mercado está ruim, eu não estou conseguindo vender nada, eu ouso te dizer que você não está conseguindo vender nada, o mercado está ruim é porque você não sabe vender, não sabe fazer marketing, não sabe apresentar o seu produto da maneira correta, não sabe conectar com o cliente ideal. E aí realmente você não vai conseguir vender, vai ficar dizendo que o mercado está ruim e inclusive dizer que marketing não funciona, Instagram não vende nada, né? Mas com certeza isso não é verdade. Fechado, galera? Vou colocando aqui as suas sacadas que eu vou fazer o review. Então, eu falei hoje com a Conai, engenheira ambiental, que faz essa parte de regularização, de fiscalização, de oficinas, lava-jato e a parte de regularização também da terra rural, né? A gente falou sobre como comunicar com uma linguagem que atraia, seja percebido como valor e o cliente ideal entenda. O cliente ideal é o proprietário rural, o cliente ideal é o dono de oficina. A gente pensando dessas formas. Mas com certeza você que está aí pode adaptar para independente do nicho. Eu dei inclusive um exemplo aqui de um carrinho de lanche que fica do lado do sinal, né? Do lado da parada de ônibus. Tá? Então, com certeza será possível para você também aproveitar tudo que a gente viu aqui. A gente foi nascendo opções de como se comunicar de maneira efetiva com 4 perguntas que eu fiz aqui, né? Uma, que problemas ele tem hoje? Aí, fiscalização bater na porta e a primeira coisa que ela vai olhar é o lance lá da divisão lá do óleo, né? Separado e tal, enfim. E saber que os bombeiros, alvará, o certificado não é o bastante, tá? Né? E aí a gente foi dando exemplos em tempo real de cada problema desse, que cada problema desse é uma comunicação, é um post, é um carrossel, é um anúncio. Caramba, foram quantos? Pelo menos a gente viu aqui pelo menos 2 para cada. Então a gente utilizou uns 8 modelos de anúncio aí, não foi mais ou menos? Mais ou menos? Por volta de uns 8 modelos. E aí você imagina que depois que você fizer os 8, você pode fazer uma versão melhorada do primeiro. Por quê? Porque você já vai ter entendido mais. Entende? E é por isso que o conteúdo nunca acaba. É infinito. Você fez a opção 1, que eu dei aqui, você fez a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. Fez os 8? Para o primeiro e diz assim, como é que eu posso melhorar esse primeiro? Eu não falei uma frase específica. Eu vou incluir essa frase específica aqui e vai melhorar esse anúncio. Aí você vai fazer o 8.1, o 1.1, o 2.1, o 3.1, a versão. E aí, chegou lá, fez de novo. O que é que você faz? Vai surgir outra ideia. Então você anota essa ideia, faz um 9º anúncio. Depois o 10º anúncio. Depois o 9º e o 10º, uma versão melhorada. E aí, meu amigo? A rotina, né? Rotina. E a meta é fazer, sei lá, 2 anúncios por semana. Imagine se você tivesse feito 2 anúncios por semana há um ano atrás. Como estaria hoje o teu leque, background de comunicação assertiva dentro da internet, trazendo clientes certos para você, tá? Então, às vezes, a gente quer fazer os 8 hoje
E aí não vai conseguir, se frustra, amanhã não faz nada. Então, 2 por semana já é um grande número para que você tenha, além de motivação, frequência, né? Disciplina de fazer para sempre, tá? Então, a outra pergunta que a gente trabalhou hoje aqui é: que problemas ele terá no futuro se não contratar seu serviço hoje? A gente traz ali o imagine, a realidade futura, que o cara para e pensa desse cara. Né? Eu preciso contratar o serviço da Nike. Quais problemas ele tem agora e não sabe? Esse ficou dever de casa aí para você. Eu dei até o meu exemplo, né? Ele Tá, tem tá um anotado problema aqui. hoje que não sabe, que é enfrentar a inflação que ele conseguia pagar, com R$ 100 há 3 anos atrás, ele não consegue mais hoje, ele não percebeu esse movimento, e a solução para isso é aumentar o número de clientes, vender mais, vender com melhor margem de lucro, saber marketing para que isso aconteça. Tá? Dei esse exemplo para ti. Onde ele enxerga valor, a gente falou ali sobre tranquilidade, sobre segurança, sobre colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que a empresa não será notificada no dia seguinte. E economia. Ele enxerga valor em economia, em ganhar dinheiro. Verdade. Né? Aquela lá de tipo assim, ao invés de você estar aí, né, sujando o meio ambiente, né, correndo o risco de ser notificado não só pela fiscalização, mas também sofrer processos legais dos seus vizinhos, que a saúde vai para o buraco se você não fizer a coisa certa, né? Você poderia estar ganhando dinheiro com, certo? Com a sua regularização com a regularização da sua oficina, né? Então, a pessoa vai dizer, pô, em vez de eu estar fazendo mal, vou fazer o bem, vou ganhar dinheiro, maravilha, né? Então, esses discursos de condução, certo? Da cabeça da pessoa, da percepção dela, extremamente necessário para que você tenha um resultado efetivo, tá bom? Então, a gente, além disso, né, traçou essa meta de 6 clientes fixos, certo? E, além desses 6 clientes fixos, uma das formas para poder fazer isso acontecer é parcerias offline, né? Presencial. Eu dei o caminho ali das oficinas que seu pai conhece e Sim. os outros escritórios de contabilidade que você pode adentrar e buscar parceria. Além disso, né, para o seu anúncio ser efetivo, você não pode esquecer de 3 coisas. Falar exatamente com quem você quer conectar, falar o nome, dono de oficina, né? Produtores rurais, né? Falar especificamente nos primeiros segundos do vídeo para saber para quem é e repelir quem não é. Eu não sou produtor rural, não sou dono de oficina, para que eu vou querer assistir esse vídeo? Vou sair daqui. Então, é uma parte importante também. Essa, a localização, né, de Rondônia, de, é, de Paraná, é isso? É de Gi, Paraná. J-I, J-I, De Gi. Paraná. Né? De Paraná, especificamente a localização, causa e identificação, tá? E um CTA forte, mandando direto para o WhatsApp. Vamos nós? Beleza? E aí, Nai, qual foi? Te ajudei? Qual foi a tua maior sacada nessa consultoria? Ah, você me ajudou demais. A maior sacada foi perceber como o meu CTA estava sendo ruim, está sendo ruim e como justamente isso que você falou, que é de ser mais específica, mais direta e fazer um bom CTA. Mas assim, o que pegou mesmo foi o CTA. Eu percebi, gente, não tava, até estava inserindo ele ali, mas não estava sendo efetivo, estava sendo vago e, e muito assim, e sem falar que a pessoa não tava, muitas vezes não chega nem no CTA, né? Não chega nem no CTA porque eu falo do serviço em vez de falar da solução.
Então, acho que essas duas coisas, de trazer a solução antes de falar de serviço e melhorar o CTA, mais objetivo, me chama no WhatsApp para eu fazer essa análise, para eu resolver para você, para saber mais. Então foi isso. Foi assim que eu. E eu percebi com você dando os exemplos, você falando e eu aqui. Ai, gente, ele tá falando, não foi assim que eu falei. Não, não foi assim. Mas é Hum. bom. É bom que quando a gente percebe isso, agora é trabalhar para melhorar. Vai fazer? Oi? Vai fazer? Vai colocar a mão Vou, na massa? vou, Perfeito. vou Faz com toda e eu vou começar determinação. do jeito que você falou, preparando 2 anúncios por semana, para não ficar naquilo de tentar fazer tudo de uma vez, se frustrar e aí virando aquela bola de neve. Vou começar com isso, com 2 por semana, eu vou fazer os ajustes aqui na página que você falou. Uhum. Eu vou Perfeito. começar assim. Então, pronto, vamos. Indicadores. Um expediente por semana de buscar parcerias de maneira presencial, offline, e 2 anúncios desses que a gente. Eu tenho certeza que dei pelo menos 8 exemplos aqui nessa consultoria, você vai poder, inclusive, rever, né? Se é aluna CRP, vai poder rever, vai ter lá dentro do portal do aluno, certo? E aí você vai poder fazer pelo menos 2 por semana, tá? Uhum. E aí, indicativo. E aí, pronto, você vai ter isso aqui para sempre. 2 anúncios por semana, um expediente de prospecção ativa presencial. Sempre, sempre. Faça chuva, faça sol, certo? É cumprir isso por semana. E aí você vai ver as coisas andando, eu tenho total certeza. Aí eu me pergunto, você tem dúvida que se você fizesse isso há um ano atrás, se teria caminhado? Não tenho dúvida. Pois é. Né? Então a gente muitas vezes subestima, né, as pequenas ações feitas de maneira recorrente no longo prazo. Né? Comecei essa live aqui de consultoria nas quartas-feiras, uma vez por semana, às vezes antigamente era na sexta-feira, aí mudou, enfim, hoje está quarta-feira às 11 e hoje eu posso dizer assim para os alunos do CRP, olha, você tem lá pelo menos umas 120 consultorias onde eu faço análise de marketing, dou um plano prático para a pessoa chegar a mais de 10 mil reais faturados. Então, se você, sei lá, é uma professora de natação, tem lá uma professora de natação que eu montei com ela um plano para você chegar a mais de 10 mil reais, entendeu? Agora eu vou poder dizer assim, eu tenho lá uma consultoria de uma engenharia ambiental, né? No teu nicho de engenharia ambiental. Se você não você com certeza será beneficiado em assistir essa consultoria para poder aplicar também aí na tua região, né? Então, olha aí o tamanho, né? Mais de 100. E Sim. aí eu pratico isso de maneira semanalmente, semanalmente, semanalmente. A gente constrói coisas, né, que a gente nem imaginava que poderia construir quando começou só lá na primeira semana, na segunda semana, que não tinha ninguém na live. E assim vai, né? É aquele Beleza? velho de grão em grão que a galinha enche o papo. Total, 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 total. Então, você tem um plano em mãos aí, né? Eu vou pedir aqui para minha equipe, né, cobrar daqui um mês. Eu quero ver esses 8 anúncios aí no seu feed, pelo menos, né? No seu Ah, tá. feed. Uma pergunta. Oi. Eu vídeo ou post? Melhor vídeo? O que que você indica para fazer esses anúncios? Os dois. Os dois? Intercalar os dois? Você faz um Tá vídeo, bom. faz um post, faz um vídeo, faz um post, faz um vídeo, faz um post. Ok, Viu? O beleza. vídeo é muito importante, certo? Estou colocando os dois porque você vai cada vez mais melhorando os dois é importante. Mas se fosse escolher um dos dois, seria vídeo. Por quê? Porque o vídeo dá para você pegar o remarketing de quem assistiu uma parte do vídeo. A foto não dá. Verdade.
Entendeu? A foto vai pegar pelo Entendi. engajamento e tudo, mas se for um vídeo específico ali, é importante que você veja lá quem assistiu 25%, quem assistiu 10 segundos desse vídeo específico, você consegue criar um público específico para aquilo e falar de novo com aquela pessoa por meio das campanhas do gerenciador. Tá bom? É Beleza. isso. Obrigado. Todo mundo que está por aqui. Quarta-feira temos novamente consultoria, né? E é isso. Deus É abençoe. isso. Espero que Amém. você aplique, tá bom? Daqui um mês eu quero estar vendo os 8 anúncios aí rodando, acontecendo dentro do seu feed e você me dando o feedback. E aí? Pode ter Né? certeza que eu vou aplicar. Aí eu vou Tranquilo. entrar em contato com o suporte só para Uhum. ver qualquer outra dúvida que surgir lá no gerenciador. Perfeito. A gente entregou o novo módulo de tráfego mão na massa. Acho que é Eu importante acho que eu você. não vi isso. Não, a gente entregou tipo agora, vai subir vai subir ainda, Ah, tá. vai publicar ainda no portal do aluno, tá? Então, tipo, Uhum. toda a atualização de layout, de botões, vai estar 100% talvez. Isso vai te ajudar ainda mais. E também a imersão sobre como subir seu primeiro anúncio. Então, foi um dia que eu tirei um sábado com os alunos, eu fiz no Meet, bem Pois devagarzinho. é, eu não pude participar porque eu tava na catequese. Aí, mas eu Tranquilo. pensei, depois eu assisto. Está disponível também lá no portal do aluno. Tá bom? Então tá. Obrigada, Fechado. Hugo. Deus abençoe, pessoal. Até mais. Até a próxima quarta. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau. Com Deus.